Olá, alunos! Então, vamos dar seguimento às nossas aulas de física. Na semana 3, nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado e também sobre queda livre. Só que anteriormente a gente precisa relembrar os conceitos da última aula, das duas últimas aulas, aliás. Bom, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Quando a gente fala que um móvel está se deslocando em uma trajetória e essa trajetória ela é retilínea, ou seja, ela é plana e reta, e ele apresenta uma velocidade constante, a gente tem um móvel, né, que se desloca no movimento retilíneo uniforme. Retilíneo porque ele é reto e plano e uniforme porque a velocidade ela não se altera. Só que nem sempre a gente tem esse tipo de movimento, porque às vezes acontece do móvel ser acelerado, ou hora ele vai mais devagar. Então, toda vez que a gente altera a aceleração dele, né, que a gente falou na última aula, a gente tem um movimento que ele é uniforme, ele é variado. E se esse movimento apresentar uma aceleração que ela vai se alterar de forma constante, a gente ainda pode chamar de movimento uniformemente variado. Então, vamos ver o exemplo aí da figura abaixo. A figura, ela apresenta várias posições sucessivas do ponto material A. Tem o ponto A0, A1, A2, A3 e A4. E cada ponto, ele vai ter uma velocidade. No A0, a velocidade é 0, A1, a velocidade é 2, A2, velocidade 4, A3, velocidade 6 e A4, a velocidade é 8 metros por segundo. O que acontece? A velocidade aí, ela está sendo aumentada de 2 em 2 metros por segundo. Ela pulou de 0 para 2, para 4, para 6 e para 8. Isso significa que ela foi constante, essa variação foi constante. Mas não é a velocidade que foi constante, é a aceleração. E, ou seja, a aceleração foi uniforme nesse trajeto aí do corpo. Então, a gente pode falar que esse movimento é um movimento uniformemente variado, porque ele variou de forma uniforme. E outra observação que nós podemos fazer. O eixo X ali, ele é uma reta plana e é uma reta, então, que a gente pode dizer que ela é retilínea. Então, se a gente tem um movimento uniformemente variado que ocorre em uma reta, a gente pode chamar ele de movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrem que quando a gente começou a falar sobre tipos de movimento, a gente conversou lá no movimento retilíneo uniforme. E a gente conseguiu fazer uma equação horária que relacionava a posição do nosso móvel, né, do nosso corpo, com o tempo. Aqui, como a velocidade é uma grandeza e ela está se alterando, a gente também consegue fazer uma equação horária que vai relacionar a velocidade de acordo com o tempo, em função do tempo. Ou seja, a gente pode prever qual a velocidade de um determinado tempo ou qual o tempo que uma determinada velocidade vai estar. Isso a gente chama de função horária da velocidade. Não existe essa função horária da velocidade no movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque lá a velocidade não varia. Então, aqui a gente consegue calcular porque a velocidade varia. Bom, como é que ela é dita? Lembrem da fórmula da aceleração, né? Porque se a velocidade varia, ela tem uma aceleração. A fórmula da aceleração da última aula é ΔV sobre ΔT, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso significa que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se a gente fazer a distributiva e multiplicar em V, vai ficar V menos zero de um lado, que multiplica 1, que é igual a V menos V0, e do outro lado o A está multiplicando o T menos T0. E agora, como é que a gente resolve? Então, vamos levar em consideração que vamos jogar a velocidade
inicial lá para o outro lado da equação. Por quê? Porque se eu quero achar a função horária da velocidade, é a velocidade final, não a velocidade inicial. Então, vamos isolar a velocidade. Então, ela está subtraindo aí desse lado e ela passa para o outro lado somando. Por isso que fica V é igual V0 mais aceleração vezes tempo menos tempo inicial. Se a gente levar em consideração que o nosso tempo inicial, a gente admitir que o tempo inicial ele é igual a zero, porque até então nós não estávamos em movimento, a nossa equação final fica velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Esse tempo aí, então, é o tempo final. Então, aí a gente tem uma fórmula da função horária da velocidade versus o tempo no movimento retilíneo uniforme variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. E o que são esses parâmetros aí na nossa fórmula? O V é a velocidade final, ou a velocidade que a gente está procurando em um determinado tempo. O V0 é a velocidade inicial daquele corpo. O T é o intervalo de tempo, né, que é o tempo final, e o A é a aceleração. Lembrando que, nesse caso, se a gente está falando que é a velocidade, função horária da velocidade versus tempo, elas são as funções que vão variar. Ou seja, a gente vai procurar a velocidade e o tempo. E o que vai ser constante aí? A aceleração. Porque se a gente está no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é sempre constante, ou seja, ela vai de 2 em 2, ela vai de 4 em 4, ou seja, ela tem sempre um intervalo constante. Então, a aceleração ela é constante, velocidade e tempo, eles são as grandezas que variam. Agora, vamos aplicar isso num exercício. Ó, exercício número 1. Um ponto material percorre uma reta, num determinado sentido, com aceleração constante. Aceleração constante. Já me deu duas informações aí bem necessárias para o nosso exercício. Continuando. No instante t, 0 é igual a zero, o módulo da sua velocidade de V0 é igual a 5 metros por segundo. E no instante t igual a 10 segundos, a velocidade foi de 25 metros por segundo. Determine a. O tipo de movimento desse material, a aceleração em B. C. A função da velocidade em relação ao tempo. D. A velocidade no instante t é igual a 8 segundos. E E. O instante em que o módulo da velocidade é de 15 metros por segundo. Bom, como eu sempre digo para vocês, coloquem os dados numéricos do exercício na lateral aí, para que vocês consigam resolver o exercício de maneira mais fácil. Então, vamos à letra A. Ele pediu o tipo de movimento desse material. Lá no nosso enunciado, nós vimos que o material está percorrendo uma reta e eles têm aceleração constante. Bom, a gente sabe que reta, a gente lembra retilíneo. E se ele tem uma aceleração constante, quer dizer que a velocidade dele vai variar. Então, a gente pode dizer que ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, ele faz parte do MRUV, pois a sua trajetória é reta e a sua aceleração é constante. Ok? Terminou a letra A, vamos para a letra B. Ela pediu a aceleração. Bom, a aceleração a gente pode descobrir, a gente pode calcular a partir da fórmula que a gente aprendeu no slide passado, que foi a fórmula da velocidade em relação ao tempo. Então, a fórmula de velocidade é igual a V0 mais A vezes T. A gente tem que a aceleração no instante t 10s é igual a 25. Então, no lugar do v, a gente coloca 25. A gente tem a velocidade inicial? Temos. O V0 foi 5. Então, coloca lá 5. A aceleração a gente está procurando. Então, você mantém ela na fórmula.
E o tempo final, né, foi de 10 segundos. Então, t é igual a 10. Colocando todos os valores numéricos na forma, a gente vai colocar agora a fazer os cálculos. Então, ficou o 25, eu passei o 5 para lá, todos os membros numéricos do mesmo lado. Então, ele estava somando, do outro lado ele passa para cá subtraindo. Então, 25 menos 5. Do outro lado ainda continua A vezes 10. Então, 25 menos 5, 20. Se o A está multiplicando 10, para eu conseguir achar o valor dele, eu vou fazer o 10 dividindo, que é a operação contrária à multiplicação, né? Divisão. Então, vai ficar 20 dividido por 10, que é igual a 2. Então, a aceleração que a gente está procurando é 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C. Qual a função da velocidade em relação ao tempo? Então, a gente vai aplicar a mesma fórmula. V é igual a V0 mais AT. A gente quer a função da velocidade. Então, a gente não vai completar nem a velocidade e nem o tempo, que a gente quer a função da velocidade em relação ao tempo. Então, a gente vai deixar o V aí. O instante inicial ainda continua sendo 5. A aceleração a gente acabou de achar na letra A, que é 2. E o tempo a gente está procurando, que não é a função da velocidade versus tempo. Então, velocidade e tempo ainda vão ser calculados. Pronto, não tem que fazer mais nada. Essa é a resposta da letra C. A letra D. Pediu a velocidade no instante 8 segundos. Então, vamos aplicar a mesma fórmula. V é igual a V0 mais AT. Como é que fica? Se a gente está procurando a velocidade, o V a gente deixa ele lá. O V inicial, a velocidade inicial, ainda é 5. A aceleração a gente achou na letra B, que é 2. E ele falou que o tempo é 8. Então, onde está o tempo, a gente coloca o número 8. Fazendo a continha, primeiro multiplicação, depois soma. Então, vai ficar 2 vezes 8, 16, com mais 5, 21. 21 metros por segundo é a velocidade no instante t, ok? E a letra E pede um instante em que o módulo da velocidade é de 15 metros por segundo. Aí ele deu a velocidade e pediu o tempo, o instante. Então, vamos lá. Ainda usando a fórmula. V é igual a V0 mais A vezes T. Se ele falou que a velocidade é 15, então a gente coloca 15. A velocidade inicial continua sendo 5. Aceleração 2. E o instante a gente está procurando, que é o tempo. Então, passo 5 para lá. Fica 15 menos 5 é igual a 2t. 10 é igual a 2t. A gente precisa isolar o t, e aí fica 10 dividido por 2, o t é igual a 5 segundos, certo? Ponto. Resolvemos os nossos exercícios. Todos eles com base praticamente na fórmula da velocidade versus o tempo. Vamos passar para os próximos. Ó, lembrem que no movimento retilíneo uniforme a gente tinha uma função da posição em relação ao tempo, uma vez que a velocidade não variava. Então, aqui nós também temos uma função em relação ao tempo. E ela pode ser descrita como a possibilidade da gente descobrir qual a posição que um determinado material, que um determinado corpo vai apresentar em qualquer instante t. Da mesma forma que a gente conseguia fazer a velocidade em qualquer instante. E qual que é a fórmula, a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme? Bom, como a gente sabe que a aceleração permanece constante, nós temos que a fórmula aí é S é igual a S0 mais V0 vezes T mais aceleração vezes T ao quadrado dividido por 2. Isso daí foi uma dedução matemática que eles fizeram com base na função anterior e também na fórmula de posição do movimento retilíneo uniforme. Eu não coloquei a dedução matemática para não confundir vocês. O que vocês têm que ter em mente é que toda vez que se falar função horária da posição ou qual é a posição, enfim, é essa fórmula que vocês podem usar, onde os membros que participam da fórmula significam o S é a posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial, T
intervalo de tempo e A é a aceleração, certo? Então, uma vez que a gente tem, dentro do movimento retilíneo uniforme, duas funções, né? A função horária, que fala de velocidade versus tempo, que é a v igual a v0 mais a vezes t, e também temos a função horária, que fala da posição versus o tempo, que é S é igual a S0 mais V0 vezes t, mais aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Aí, um matemático estudioso chamado Torricelli, um italiano, ele resolveu fazer uma associação dessas duas fórmulas para ver se ele conseguia obter as duas informações em uma fórmula só. E esse tratamento matemático das duas equações, ele leva o nome do próprio Torricelli, que foi quem desenvolveu esse tratamento. E a partir dessa nova fórmula que ele criou, é possível se obter tanto a velocidade quanto o deslocamento. Então, às vezes, dependendo das informações que a gente tem no exercício, às vezes a gente não precisa nem aplicar a função horária, velocidade versus tempo, nem a função posição versus tempo. A gente pode aplicar direto a equação de Torricelli, que ela é uma função que fala da velocidade em função do tempo, ou seja, em função da posição, ou seja, não existe aí a variação do tempo, que às vezes a gente não tem essa informação no exercício. Então, a gente, se não tiver essa informação, nós podemos partir logo para a equação de Torricelli, né? Se a gente estiver procurando velocidade ou posição. Lembrando que, se a gente está procurando, se a gente tem uma equação de velocidade versus posição, são esses fatores que vão ser alterados. A velocidade inicial sempre vai ser igual e a aceleração também sempre vai ser igual. Então, aí na fórmula fica v ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. O que é essa variação da posição? Posição final menos a posição inicial. Uma vez que a gente já viu os tipos de fórmulas e as equações horárias no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente agora vai falar sobre queda livre. O que é uma queda livre? Então, vamos ver esse exemplo aí. Bom, nós temos dois exemplos. Uma queda que está acontecendo no ar, né, como se fosse na atmosfera, e uma queda que está acontecendo no vácuo. O que acontece? Se a gente pensar que a gente vai soltar esses dois objetos, que no caso seriam a pena e a maçã, no ar, eles vão cair em direção ao solo, não vão? E por que eles caem em direção ao solo? Porque eles vão adquirir uma velocidade que vai fazer com que eles alcancem o solo, ou seja, elas não vão ficar pairando no ar. E por que eles não pairam no ar? Por causa de uma coisa que a gente chama de aceleração da gravidade. Então, a gravidade ela é uma força que ela vai empurrar todos os corpos para o chão. Por isso que ao soltar um objeto da nossa mão, ele vai para o chão, porque a gravidade ela está empurrando os corpos para o chão, para o centro da Terra. E essa gravidade, ela é o que a gente chama aí sobre a aceleração. Então, se um corpo ele tem ele está sendo exercido sobre ele a aceleração da gravidade, ele vai ter uma velocidade alterada. Então, vamos pensar assim. Estou lá no alto de um penhasco e vou soltar a pena e a maçã. E aí, os dois vão começar a cair em queda livre. Por isso a gente chama de queda livre. Por quê? Porque eles vão começar a cair e a velocidade deles vai aumentar gradativamente, ou seja, eles vão cair cada vez mais rápido, mas não é porque a aceleração da gravidade aumentou, não, a aceleração da gravidade ela é sempre constante, lembrem, movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante,
o que vai mudar vai ser a velocidade, ou seja, uma queda livre, uma queda vertical, a velocidade que vai aumentar gradativamente, ok? E aí a gente vai pensar assim, o que acontece, né? Qual dos dois vai chegar mais cedo ao solo? A pena ou o ar? Desculpa, ou a maçã. Daí vai depender da situação que esses dois materiais eles estão envolvidos. A gente fala que uma queda livre, quando ela acontece no vácuo, ou seja, não existe ar nenhum, não existe, né, uma resistência do ar, a gente fala que independente do tamanho ou do peso daquele material, os dois vão cair de forma igual. Então, no vácuo, se a gente soltar uma pena e soltar uma maçã, os dois vão chegar ao mesmo tempo no solo. Por quê? Porque não vai estar sendo levado em consideração a velocidade e nem o peso desses materiais. E a aceleração da gravidade vai ser igual, porque ela sempre é igual. Ela nunca vai agir diferente em dois corpos. Então, frisem bem isso. A aceleração é sempre igual. Ela não aumenta, ela não diminui. Ela se mantém constante, certo? O que vai modificar o movimento aí vai ser a velocidade e o peso do material. Bom, isso se a resistência do ar é desprezível, ou seja, se a gente estiver num vácuo ou não estiver sob forças de gravidade. Mas e no ar, que é o caso que acontece na superfície terrestre? Bom, então, se eu estiver lá no alto do penhasco e for soltar uma pena e uma maçã, qual dos dois vai cair mais rápido? Ali não tem vácuo, tem ar, estou na superfície da Terra. Então, aquele que tiver maior peso, maior tamanho, ele vai adquirir uma maior velocidade. Logo, ele vai ser aquele material que vai chegar primeiro ao solo. Então, se a gente soltar uma pena e uma maçã, a maçã vai cair primeiro, porque ela tem um tamanho e um peso maior que a pena e logo ela vai alcançar uma velocidade maior, certo? Apenas no vácuo que a pena e a maçã vão cair igualmente, ou seja, lado a lado, onde a aceleração e a velocidade são iguais. Lembrando, a aceleração nunca se altera, tanto no vácuo quanto no ar. O que altera é a velocidade e a proporção de peso, certo? Bom, a gente falou então sobre a aceleração da gravidade, que é o que empurra os corpos para baixo. Mas o que é a aceleração da gravidade? Fisicamente, a gente pode virar e falar que ela é uma força vertical, ela sempre vai estar na vertical, e que empurra os corpos para baixo, e que ela vai nos manter unidos ao planeta Terra. Se não fosse a gravidade, a gente estaria flutuando por aí. Vocês já viram as imagens quando os astronautas chegaram à Lua, ou eles estão planando assim pelo universo? Por quê? Porque cada astro, cada planeta, cada estrela, enfim, cada satélite, tudo que existe no universo, ele vai ter a sua própria aceleração da gravidade. Na Terra, a gente fala que essa aceleração tem módulo, né, tem valor próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, na Lua, ela tem outro valor. Em Saturno, ela tem outro valor. Em Júpiter, ela tem outro valor. Isso vai depender de onde ela está. Daí, se vocês fossem, vamos lembrar, né? A gente vê os filmes de astronautas, enfim, e lá eles sempre estão flutuando. Por quê? Porque lá a gravidade é praticamente nula, ela é muito próxima de zero. Então, os corpos eles não são puxados para o chão, já que na Terra ela equivale aproximadamente a 9,8, ou seja, tem 9,8 metros por segundo ao quadrado me empurrando para o chão. Então,
É por isso que lá na Lua eles flutuam, porque a gravidade é praticamente zero, e por isso que aqui na Terra a gente não flutua, porque a gravidade ela tem um valor, e ela tem um valor que ela consegue nos empurrar e nos manter unidos no planeta, no Sol. Bom, mais uma coisa que a gente tem que falar. Se tudo que cai, ele vai ter uma queda, e a gente chama de queda livre, certo? E se a gente pegar uma bolinha e jogar para cima, ela vai fazer um lançamento vertical, ou seja, estou lançando ela na vertical para cima. E ela vai ter um movimento retardado. Lembre de movimento retardado e progressivo. Por que ela vai ter um movimento retardado? Bom, se a gravidade é uma força que empurra a gente na vertical e para baixo, tudo que está indo contra ela é um movimento regressivo, ou seja, um movimento retardado. E tudo que está vindo em queda livre e ela está vindo em direção ao solo, ou seja, ela está indo de acordo com a gravidade. Então, ele é um movimento acelerado. Bom, quando a gente lança uma bolinha ou qualquer outro tipo de material para cima, ele vai ter esse movimento retardado. Por quê? Porque ele está indo no movimento contrário à gravidade. Quando ele chega, a gente lança ele para cima. Aí você vai ver que quando ele começa a subir, a velocidade dele não vai ser a mesma de quando você lançou, ou seja, a velocidade vai estar diminuindo, até que ela chega num ponto que a bolinha vai parar e ela vai voltar a cair. Isso a gente fala que aonde ela conseguiu alcançar, o máximo que ela conseguiu alcançar, foi a altura máxima dela. E foi onde a velocidade, que, por exemplo, começou em 20 metros por segundo, ela foi decrescendo. Então, 20, 19, 18, 17, até chegar em zero. E a altura máxima foi onde ela chegou em zero, ou seja, aonde a velocidade dela passou a ser nula. Daí então ela vai cair com a mesma velocidade que ela subiu e no mesmo tempo. Se ela foi, se ela foi lançada com 20 metros por segundo e demorou 10 segundos para subir, ela vai cair com 10 segundos e vai ter a mesma velocidade de 20 metros por segundo. Beleza? Então, o movimento acelerado é o da queda livre, e o movimento retardado é o do lançamento vertical. Então, vamos para mais um tópico desse assunto. A gente falou então em movimento acelerado, queda livre, movimento retardado, lançamento vertical. Então vamos pensar em sinais matemáticos. Então vamos pensar. Falei para vocês que a gravidade é uma força que nos empurra verticalmente e para baixo. Então vamos ali ver o movimento acelerado. Quer dizer que se eu soltar uma bolinha ali da onde está o maisinho em cima, a bolinha vai cair, ou seja, a velocidade dela vai aumentar de acordo com a aceleração. Se a aceleração da gravidade é 9,8, ela tem um valor positivo ou negativo? Ela tem um valor positivo. Logo, a velocidade também vai ter. Por quê? Porque no movimento acelerado, tanto a velocidade quanto a aceleração vão ter os mesmos valores. Se a aceleração é igual a 9,8 positivo, então a velocidade também vai ser positiva. Agora vamos fazer um movimento contrário. Se a gente jogar uma bolinha para cima, a aceleração ainda vai ser 9,8, não vai? Então a aceleração vai ser positiva, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade da Terra. Né? Toda vez que a gente falar em aceleração em movimento, vai ser aceleração da gravidade. Bom, se a aceleração do movimento aí, ela é 9,8, ou seja, ela é maior que zero, então ela é positiva. Já a velocidade, ela vai estar saindo de um valor e vai estar diminuindo. Então, a velocidade, ela vai ser menor que zero, ou seja, ela vai estar diminuindo com o tempo. Então, a aceleração vai ser positiva e a velocidade vai ser negativa, menor que zero. Daí, o que acontece? Eles têm sinais opostos. Quer ver um exemplo para isso? Se eu te perguntar
Por exemplo, joguei uma bolinha para cima. Ela tinha velocidade de menos 20, porque ela foi para cima, e aceleração de mais 9,8. O que aconteceu? A aceleração ela é sempre positiva, e o valor que vai se alterar, né, o módulo que vai se alterar aí, vai ser o sinal da velocidade, ok? Bom, alunos, nós chegamos ao final da nossa aula. É uma aula com bastante conteúdo. Sugiro a vocês que façam os exercícios do PET, né? Também vão estar descritos no nosso Google Formulários, que eu vou passar para vocês. Essa matéria, ela vai ficando um pouco mais difícil com o tempo, mas se vocês conseguirem fazer os exercícios certinho e assimilando os conceitos, ela vai ficar mais fácil, tá? Peço que vocês resolvam os exercícios e se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Então, por hoje é só e bons estudos!